Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a VMC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, aquele bate-papo leve, mas sempre trazendo aquelas provocações para te tornar um investidor melhor a cada dia. Além de trazer os gestores, administradores, custodiantes, corretoras, grandes especialistas de investimento, vocês sabem, a gente traz as mentes que pensam negócios, aquelas mentes que vão ser os futuros IPOs na bolsa, para ir preparando vocês, investidores, a pensar esse ambiente de negócios brasileiro. E algumas dessas empresas, vocês sabem, a gente tem muito carinho pelas companhias que a gente traz aqui, mas em alguns casos nós temos excepcionalidade, nós somos de fato fãs dessas companhias, e tem uma que desde o dia 1 do programa nós gostaríamos de trazer aqui para bater esse papo com vocês e apresentar um pouquinho desse negócio. E é com muita honra, muito prazer que hoje nós vamos falar com Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show. Arlan, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no Você com Dinheiro de hoje. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da história da Cacau Show, como a gente costuma dizer que é um doce negócio. É uma empresa que já são mais de 35, para ser mais exato, 36 anos no mercado. Esse ano completamos 20 anos como franqueadores. Estou por lá aí há 20 Páscoas, daqui a um mês completo 20 anos de empresa, então tem bastante história para contar, para dividir com as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente tem no programa o propósito de tornar um tema que às vezes é visto com distância, pela população, que são os investimentos, as finanças, levar isso para as pessoas de uma forma que seja absorvível no seu cotidiano. Afinal de contas, a gente está na TV e ninguém quer assistir mais uma aula como se estivesse lá sentadinho. Não é isso. Então a gente precisa trazer essa dinâmica e trazer um papo com uma empresa que faz tanto parte do cotidiano das pessoas e num ambiente tão agradável como o chocolate, é sem dúvidas uma ponte interessantíssima e muito rica. Eu tenho certeza que vai ser um papo excelente e mais uma vez eu agradeço por ter a oportunidade de bater esse papo com você. Eu queria começar, você comentou dos 35, 36 anos de companhia e 20 para 21 anos de franquia. E eu queria começar desse ponto. Você é responsável por esse ambiente de franquias e eu queria ouvir um pouco de onde veio a ideia de ir para o modelo de franquias e como foi esse processo de expansão. Tá ótimo. É uma pergunta bem interessante, porque a Cacau Show ela nasceu em 1988, quer dizer, são 36 anos aí de existência, mas a franquia vem há 20 anos. Como é que foi essa migração? O que acontece? Quando a Cacau Show nasceu, o cliente da Cacau Show eram revendedoras, que é uma linha que a gente inclusive resgatou há pouco tempo, daqui a pouco posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas era o principal canal de venda da Cacau Show, eram revendedoras, e também o varejo. O que era esse varejo? Lanchonetes, padarias, para quem já ouviu falar uma vez na vida, videolocadoras, que tinha no balcão ali os chocolates, os doces ali à venda, e era o principal canal. E a Cacau Show, para ter essas revendedoras, ela tinha distribuidores. Então eram pessoas, que eram os clientes da Cacau Show, formavam suas carteiras de revendedoras. Um desses clientes, seu João Caldas, no interior de São Paulo, em Piracicaba, numa Páscoa, a Páscoa ela é muito significativa para o negócio de chocolate, naturalmente, e o ovo de Páscoa ele demanda muito volume para armazenagem. E esse distribuidor, ele não era um ponto de venda direto ao consumidor, ele não era um varejista, Ele guardava o produto ali, o estoque, o escritório dele muitas vezes era a casa, a sala do apartamento. E naquela Páscoa não tinha espaço. O seu João Caldas, literalmente, ele tinha um dilema. Ou eu deixo meus filhos nesse quarto ou eu deixo o chocolate. Ele preferiu deixar os filhos para arrumar um lugar para o chocolate. E ele armazenou aquilo no espaço no térreo do prédio dele, que é numa rua no centro de Piracicaba, embora não seja a principal, mas está no centro. E aquele salão que estava ali que ele precisou alugar, ele, junto com o Alexandre, eles tiveram uma iniciativa que foi o seguinte: olha, seu João, não estava contando com esse aluguel, eventualmente o consumidor que passar aqui e quiser comprar, ok, porque ajuda a diluir o custo fixo,
Então aquela porta do salão foi aberta, não era exatamente uma loja, ele era um ponto de venda, que depois precisou se regularizar, mas ali foi um embrião, foi a ideia de loja surgiu dali. E isso no ano 2000. Entre 2000 e 2003, a Cacau Show continuou então, aquela funcionou bem. E a Cacau Show começou a convidar outros distribuidores a serem lojistas. Mas ainda não era franquia, era no modelo de cessão de marca. Claro, começou a se desenhar um projeto, um layout de loja, mas era uma cessão de marca, um processo muito mais simples do que é o processo de franquia, né? E aí em 2003, a Cacau Show decidiu migrar para a franquia. Toda a formatação, contrato, manual, circular de oferta de franquia, ela aconteceu em 2003 para iniciar o ano de 2004. Então, com aqueles já eram em torno de 50 cessionários da marca, se tornaram franqueados e a Cacau Show começou então a expor esse modelo para novos franqueados. Quer dizer, porque até então viam só que já era parceiro, né? Então a Cacau foi o primeiro ano de 2004 que a gente expôs na ABF Expo, a maior feira de franquias do mundo, que acontece aqui no Brasil. E ali se tornou franqueadora, porque existia uma oportunidade muito grande de ter um canal quase que dedicado e muito mais próximo do consumidor. Porque antes o que eu tinha? O varejista para depois ter o consumidor. Ou eu tinha grandes atacadistas, grandes redes de hipermercados, e fornecer para grandes redes de hipermercados tem as suas peculiaridades. Sim. Quer dizer, quando eu tenho a oportunidade de estar mais perto do consumidor, de crescer através do sistema de franquias, em que eu tenho um parceiro que ele contribui com investimento para essa expansão, e mais do que contribui com investimento para essa expansão, ele contribui com a presença dele, porque ele é o dono da franquia, né? Ali se enxergou uma oportunidade de negócio muito grande. E, sobretudo, além do modelo, o produto, porque a gente tinha um produto de extrema qualidade e que ele era acessível, sempre foi um norte da Cacau Show, ser democrática, ou seja, eu tinha um produto acessível ao consumidor, que ele era um produto de muito mais qualidade e apresentação do que o da prateleira do supermercado, que hoje o próprio supermercado, os fabricantes, né, evoluíram muito nesse sentido, e era um produto que ele era muito mais acessível também do que a única rede em cadeia nacional, em território nacional, que existia naquela época para suprir o consumidor. Então tinha um espaço muito grande ali de mercado para acontecer, e aí foi. Então a gente começou o ano de 2004 com algo em torno de 50 lojas e encerramos o ano de 2023 arredondando os números com 4.300 lojas. Hoje vocês são uma das principais redes franqueadoras do Brasil, é isso? É isso, Felipe. Ao final de 2022, a gente não era exatamente esse objetivo, né? O objetivo é crescer, mas não ser primeiro, mas acabou como consequência, ao final do ano de 2022, a gente ocupar o posto de maior rede de franquias do Brasil. E no final do ano passado a gente tem se mantido aí, o que também aumenta a nossa responsabilidade, não é? Não, sem sombra de dúvidas. E como é a dinâmica com o franqueado? Como é que vocês selecionam os franqueados? Quem pode ser franqueado? Como vocês escolhem localização? Se tem estudos prévios? Como é que é essa dinâmica para que essa rede cresça de maneira saudável? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque no negócio franquia, o perfil do franqueado, a cultura da franqueadora, a localização das unidades, seja uma franquia de produto ou serviço, é o que decide a sobrevivência, a perenidade, o sucesso. Eu até usei a palavra sobrevivência, mas acho que não é adequada a sobrevivência. Você decidiu o sucesso, o crescimento, não é a perenidade, não pode estar ali só para sobreviver. Então, num primeiro estágio, em relação à localização, nós tínhamos algumas redes de varejo como referências. Primeiro, que redes são essas? Redes que eram franqueadoras, né? Redes que, assim como a Cacau Show, a gente nunca ficou preso simplesmente ao chocolate, mas ao entendimento de que a gente produz presente. O nosso negócio é um negócio de presente, né? Então, quem eram as referências? A gente não tinha ainda muita experiência com estudos de geomarketing, localização, então a gente, durante os primeiros anos, a gente ia atrás das referências. E redes que tinham um perfil de franqueado parecido, que tinham um tamanho de loja parecido, né? Em relação ao perfil do franqueado, a gente até hoje meio que não mudou muito o que a gente busca, porque a gente entende que isso faz parte aí do fundamento, né? E fundamento é aquela coisa que ela quase está escrito na pedra. Existe uma evolução, né? Mas o que é esse fundamento para nós? Primeiro, o franqueado ele possui o capital próprio para fazer o negócio. Embora, e não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, é uma questão de decisão de negócio, muitas redes elas acabam optando com o franqueado fazer com parte de capital de terceiros,
bancos têm linhas de crédito para franquia. E por que os bancos oferecem linha de crédito, inclusive com taxas ultra competitivas? Porque é um negócio muito seguro, né? O negócio franquia é muito seguro. Então o banco, ele pode, é um negócio de menor risco, tem uma taxa menor, é um negócio de menor risco. Mas a gente, por decisão de negócio, por cultura, então, primeiro, optar pelo franqueado, o candidato à franquia que ele possui o capital para fazer o negócio. Segundo, uma pessoa que ela resida numa região em que ela consiga cuidar do negócio, pelo menos nos primeiros 3 anos. Por que eu estou colocando isso? E aí faz parte desse pedaço que eu falei que a gente vai evoluindo. Hoje a gente já tem franqueados que ele tem uma loja a 200 quilômetros de onde ele está, às vezes a 100 quilômetros, mas esse é um processo evolutivo. Quando ele entrou, a gente fez questão que as primeiras lojas dele estivessem num raio em que ele pudesse visitar aquelas lojas todos os dias, sendo que se fosse uma só, a gente queria que ele estivesse na loja todos os dias, né? Quer dizer, é um negócio em que a gente entende que a presença do franqueado no negócio, e depois a gente evoluiu para no negócio não necessariamente dentro da loja, porque a gente tem outros canais de venda, mas ele está embarcado no negócio, é fundamental, né? E o terceiro aspecto é a localização, né, que embora nos primeiros anos a gente não tinha tanta ciência, a gente ia atrás de referências, referências eram referências de varejo, fluxo de pedestres, visibilidade do ponto de venda. A visibilidade do ponto de venda ela sempre contribuiu também para a gente, para que fosse uma vitrine para a expansão, para despertar interesse de outros candidatos. Claro, depois de um determinado momento, hoje a gente tem, Felipe, em cada município do Brasil, não é figura de linguagem, é exatamente isso, em cada município do Brasil, a gente consegue dizer aonde a gente quer ter uma loja, nos locais que ainda tem espaço para isso. Isso a gente já há alguns anos dizendo, olha, na rua tal, entre o quarteirão tal, Claro, Arlan, mas tem que ser ali, se for na esquina, na outra, não pode ser. Aí vai depender da análise em loco, porque todos os pontos a gente passa por um processo em que a etapa final de análise desse ponto é feita com uma visita no local. Então, todos os pontos onde nós abrimos e tantos onde nós deixamos de abrir porque a gente entendeu que não era uma boa localização, a gente visitou para acontecer, né? Então, esse processo ele se dá com um perfil de franqueado, que é uma pessoa que atua no negócio. Durante muitos anos a gente, porque faz parte de estabelecer a cultura da rede, a gente exigiu que ele tivesse dedicação exclusiva para aquele negócio. Hoje, Arlan, essa pessoa pode ter um outro negócio para ser um franqueado Cacau Show? Atualmente sim, mas a gente vai entender muito bem com essa pessoa o quanto de dedicação ele vai destinar ao negócio do Cacau Show. Porque se ele for abrir o negócio para não estar presente, esse negócio não vai gerar o resultado que ele poderia gerar, né? Então o negócio franquia em geral, ele precisa muito da atuação do franqueado. Claro que vai crescendo, a gente tem franqueado hoje com 30 operações. Pô, esse cara não consegue estar lá todo dia. Mas aí, de novo, faz parte do processo evolutivo. Ele já tem uma estrutura de negócio, ele já passou por aquela primeira fase que é entender muito bem a operação, uma segunda fase que é entender a tática, né, a parte tática de gestão do negócio. Então ele já está com 30 lojas, que o mercado chama de multifranqueado, atuando de uma maneira mais estratégica, né? Então tudo vai por fase. Ou, ainda esticando um pouquinho a resposta, nos nossos primeiros anos a gente só permitia que um franqueado abrisse a segunda unidade depois dele ter passado por um Natal e uma Páscoa. Aí depois a gente passou, não, ele tem que ter passado ou por um Natal ou por uma Páscoa. Hoje, se essa pessoa vai abrir a segunda unidade antes de 6 meses da primeira, a gente faz uma análise especial para conceder essa segunda unidade para ele, né? Porque a questão não está só aí, poxa, abre. Não, a gente tem franqueado que está com a gente há mais de 20 anos, a gente quer perenidade no negócio, né? Não, e tem um ponto que você comentou de o último ponto da análise, visitar o local. Isso combina com o princípio de você ter o franqueado operando todo dia, que você tem estudos que te direcionam e limpam um bom pedaço da análise, agilizam aquele processo. Mas tem uma infinidade de outras variáveis que você não consegue modelar. Então isso vai ter uma rua que você estar numa ponta ou na outra não faz diferença. Mas tem rua que faz diferença. E o Excel não consegue pegar esse nuance. E aí você tem alguém que viva lá, conheça as pessoas, o hábito de compra daquela população, ela compre lá e saiba que no shopping X o pessoal só passa na frente. Então não adianta você ter uma loja lá, mas ter no fundo. Aí é melhor não ter no shopping, ter do lado. Esse tipo de sensibilidade
Você não consegue simplesmente modelar, né? E tem uma série de nuances de dia a dia. Como é que é o comportamento do consumidor daquela região na hora de comprar chocolate? Se é aquele consumidor que passa na volta do trabalho, na ida do trabalho, se ele para lá e vai tomar um café. Então, tudo isso, ter esse franqueado envolvido no negócio, aquilo sendo o negócio da vida dele, faz muita diferença para o próprio sucesso da rede, né? E como é o modelo como é o modelo de contrato, desenho de contrato entre franqueado e Cacau Show? Porque existem modelos de franquia. Por exemplo, você tem produtos comodatados, outros modelos o franqueado compra os produtos, em outros você distribui a parte para a marca mãe como royalties, né? Como é que é o desenho de vocês para ter essa relação? E já aproveitando que a gente está falando da relação com o franqueado, aproveita para contar um pouquinho de quais são os modelos de loja, o que ele precisa ter para se tornar um franqueado, investimento inicial, como é que vocês modelam o ROI. Aproveita para disseminar um pouco desse modelinho, e aí às vezes alguém está em casa que quer ser franqueado, já vai lá e já se prepara também, mas né? isso é ótimo se isso acontecer, não é? Não, a gente tem indústria, né? Então nós somos um negócio que tem uma indústria de chocolate e a franqueadora, né? Então, 100% das lojas e praticamente 100% da loja Cacau Show, ela é abastecida pela indústria, né? Então nós somos um franqueador fabricante, como alguns outros no mercado. Existem os franqueadores puramente de sistema, em que eles têm vários fornecedores homologados, né? Eles têm a gestão do sistema. Existem alguns franqueadores fabricantes, fornecedores, que é o nosso caso, né? Então o franqueado ele compra. Então a nossa relação contratual, ela prevê algumas frentes, como o que é, né, básico na relação de franquia, que é a padronização da loja, todo o layout, atendimento, uniforme, que cria identidade da marca, né? Então um dos fundamentos da franquia é a identidade daquela rede. E por ser também uma franqueadora fornecedora, a gente também tem uma relação de fornecimento de produto. Então a indústria, né, ela entra nesse contrato de franquia como um fornecedor homologado, né, nesse caso. As lojas, a rede inteira tem um preço padronizado, que em algumas regiões, ela difere em algumas regiões do país, mas não no mesmo estado por loja. Então, por exemplo, se você for no Mato Grosso, todas as lojas praticam o mesmo preço de venda ao consumidor. Arlan, mas eu fui no Rio de Janeiro, o preço do estado do Rio de Janeiro é diferente do Mato Grosso. Então, algumas regiões têm uma diferença de preço ao consumidor por uma questão de tributação. Para ir lá na última linha do DRE, a gente trazer equilíbrio para o franqueado, porque a gente tem aí aspectos regionais de tributação e a gente tenta equilibrar isso para o fornecedor, né, para o franqueado. Então, e a relação num contrato de franquia, ela precisa ser uma relação que ela demande de ambas as partes, né? Como eventualmente todo contrato. Então a gente tem, junto ao nosso franqueado, a gente diz para ele, olha, a gente tem a obrigação de desenvolver produto, a gente tem a obrigação de fazer uma marca forte para que você seja demandado pelo consumidor, a gente tem a obrigação de abastecer a loja com produto, a gente tem a obrigação, principalmente, e fechando tudo isso, de transferir know-how da operação para você. Isso, para o nosso caso, faz uma diferença muito grande, especialmente em épocas como Natal e Páscoa, que concentram muito a venda do nosso produto. Ou seja, para se ter uma ideia do que a gente está falando nesse sentido, nós estamos aqui, acabamos a Páscoa há uma semana, a Páscoa 24. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, a gente vai ter uma convenção com os franqueados, onde a gente vai apresentar a linha de Páscoa 2025. Quer dizer, o empreendedor independente de uma loja de chocolates, não tem absolutamente nada de errado ele tomar essa decisão, mas essa pessoa, aqui em junho de 25, como é que ele sabe a tendência da Páscoa 25, os sabores, as embalagens, como é que ele tem acesso a produtos licenciados? Então isso a gente entrega para o nosso franqueado. O licenciamento tem sido uma vertente muito forte na loja, tem sido assim um absurdo a venda de licenciados. Só que para a gente entregar agora em junho de 2024, para ele vender na Páscoa 25, nós começamos a fazer esse trabalho lá em 2022, 2023, para poder ter esse licenciamento autorizado, aprovado, tudo ok nesse momento, entendeu? Então, tudo isso aí. E uma outra frente muito importante na transferência de know-how para o franqueado, uma rede de 4.000, arredondando números, 4.300 lojas.
ele vai fazer o pedido em junho. Como é que ele faz? O que ele compra? Quanto ele compra? Claro, quem está com a gente há 20 anos, ele já está mais experiente. Mas o franqueado que entrou nos últimos 1, 2, eventualmente até 5 anos. Então a gente entrega para ele também uma sugestão de produtos. Arlan, baseado em que essa sugestão? Baseado em 36 anos de existência, baseado em 4.300 pontos de venda e que a cada ano essa base estatística ela se torna mais assertiva. Porque o nosso objetivo é terminar, e falando especificamente de campanha de Páscoa, é terminar com um giro de 96%, 97% da campanha de Páscoa. Para que isso aconteça, a gente tem que ser muito assertivo na sugestão. Arlan, sugestão não é obrigação? Não, é sugestão. Por quê? Se ele compra mais do que eu sugeri, ao invés de simplesmente comemorar porque ele compra mais do que eu sugeri, a gente vai lá, através do nosso consultor de negócio que atende um grupo, né, de franqueados, perguntar por quê. Porque a gente também não quer que ele sobre. Olha, por que você está comprando mais? Ah, não, é porque eu estou aqui quase fechando uma venda com uma empresa de 5.000 ovos de Páscoa que não está no teu planejamento, que eu não fiz no ano passado, nem retrasado. Ah, ok. Ok, a gente quer entender, porque não adianta eu comemorar, você comprar mais e no final da Páscoa você falar, putz, sobrei, porque a gente não trabalha com consignado, né? Então eu quero que esse franqueado venda. Ou não. E aí entra uma coisa muito interessante, Felipe, nesse universo franchise. O franqueado, a gente sugere um pedido, ele vem com 80% da sugestão. 70% fala, cara, o que aconteceu? Você está indo tão bem e tal. E é um negócio muito louco, mas às vezes esse cara, ou essa franqueada, esse franqueado, ele vai falar assim, sabe o que acontece? Eu estou passando por um momento difícil na família. E porque a franquia tem essa nuance, né? O CPF vem antes do CNPJ. Sem dúvida. E aí você vai entender que não é uma questão de mercado. Aquele cara está com a autoconfiança às vezes um pouquinho abalada. E aí a gente também tem um trabalho de suprir um pouquinho isso, porque se não é um problema de mercado, se o mercado vai absorver, se ele compra menos, ele vai vender menos. E aí ele confirma um instinto que é subjetivo ali, né? Então a gente tem esse trabalho. E uma outra coisa é o seguinte, a gente começa a medir a partir do primeiro dia de campanha de Páscoa, estou falando de Páscoa, mas vale para o negócio o ano todo, tá? Em cada loja, o quanto aquele franqueado vendeu percentualmente em relação ao que ele comprou, o quanto ele está comparativamente à região que ele está e ao Brasil. Porque assim eu digo para ele o seguinte, olha, você vendeu 10% do que você comprou, mas a tua região vendeu 12%, você tem uma tendência a sobrar. E aí esse consultor começa a olhar para aquele cara que eventualmente está com uma tendência a faltar, para, se necessário, fazer um remanejamento local. Né? Então esse trabalho ele é feito de uma forma muito cirúrgica, especialmente nos últimos 15 dias de Páscoa, para que a gente consiga ter a rede com um sucesso uniforme. É complexo, né? Mas felizmente a gente tem conseguido ser bem sucedido aí nos últimos anos, né? Com o crescimento, com a demanda. O consumidor ele tem a marca Cacau Show como muito benquista. A marca Cacau Show hoje ela aparece como top of mind em várias categorias. Então Panetone no Natal, você fala Panetone para presente, aparece Cacau Show disparado. Você fala só Panetone, tem um colega aí que ele é bem forte nisso, mas quando você fala Panetone recheado, Panetone coberto, Panetone para presente, parece Cacau Show disparado. Páscoa, hoje a gente já tem aproximadamente do mercado de Páscoa, tá? Aproximadamente 50% do mercado de Páscoa. Significa que aproximadamente cada 2 ovos de Páscoa vendidos no Brasil, um é Cacau Show. Então a marca se tornou muito forte e o pessoal gosta de chocolate mais do que a gente imagina, Felipe. E aí, para atender tudo isso, a gente tem modelos de negócio para cada perfil de município, de praça. Então a gente tem desde o quiosque, que é muito tradicional em shopping centers, embora a gente nunca fez muita força para ter quiosque. Nós temos, para você ter uma ideia, diante de 4.300 pontos de venda, nós temos um pouco mais de uma centena de quiosques. A gente sempre gostou muito mais de ter a loja, porque a loja, para o nosso negócio, a gente entende que oferece uma experiência melhor para o consumidor, eu consigo dispor de mais opções de compra para ele, mais espaço, eu consigo ter mais permanência desse consumidor na loja. E aí a gente tem desde a loja container, que é um modelo que a gente lançou há 3 anos, estamos prestes a completar 1.000 unidades no Brasil deste modelo, né, até um modelo intermediário que a gente chama loja Smart, a loja container, a pessoa faz um investimento a partir de R$70 mil, ela tem a loja container. A loja Smart é uma loja que ela demanda investimento a partir de R$170 mil. E o que a gente esse ano está chamando de loja intensidade, né, a gente migrou o modelo, fez um layout novo, está linda a loja, é uma loja que ela demanda a partir de R$310 mil, que é o modelo mais predominante na rede. Né, e as Mega Superstore, que são lojas aí de 500, 600 metros quadrados, ou como a gente tem na nossa sede, ela tem 2.500 metros quadrados.
mas essa é a única nesse tamanho todo. As lojas especiais, que são super e mega stores, elas têm ali a partir de 250 metros quadrados. Então a gente consegue atender desde aquele estacionamento de supermercado num bairro de cidade grande, que ele não tem uma galeria comercial, mas tem demanda, até a menor cidade do Brasil, que a gente tem uma loja que está no Ceará, uma cidade de 5.200 habitantes. E o pessoal gosta. Agora, com tudo isso, Felipe, tem uma coisa curiosa, rapaz. 4.300 pontos de venda, a maior rede de franquias do Brasil, nós ainda não alcançamos 13% do mercado nacional de chocolates. Nacional. Por que eu estou trazendo esse dado para você? Porque a gente enxerga aí que tem, então, muita oportunidade para fazer acontecer ainda. Arlan, o modelo de loja vai até quanto? A gente tem 4.300. A gente entende, através de estudos hoje muito apurados, que a gente chega até 5.500 pontos de venda de loja, ponto de venda físico. Mas daí começa a surgir os outros canais, venda direta. Esse ano a venda direta, a revendedora, já deve ocupar algo em torno de 11% do nosso faturamento. Quer dizer, o franqueado, ele vai lá, ele faz uma captação de revendedoras no local para ir além do balcão. O e-commerce, que esse ano deve ocupar algo em torno de 4%, do nosso negócio. E então tem muita coisa aí para acontecer ainda. E o franqueado, ele tem a possibilidade, além desses dois canais, de trabalhar o que a gente chama de venda corporativa e venda em company. Ela não é a mesma coisa, a venda corporativa e em company. O que a gente trata como venda corporativa é a empresa que ela compra para presentear os funcionários. Chama isso de venda corporativa, ou clientes. E a venda em company é quando o franqueado monta um stand para ele vender direto para os funcionários. E mercado de festas. Esse final de semana a franqueada ela mandou as fotografias que ela fez 3 festas infantis. Então a cliente, a consumidora, contratou a loja e falou: olha, eu tenho uma festa infantil, você faz a mesa de chocolate? E aí ela se estrutura, se organiza para montar a mesa de chocolate, de casamento, de festa, enfim. Chocolate, as pessoas gostam muito mais do que a gente imagina, viu, Felipe? E aí o franqueado tem liberdade de fazer esse tipo de incursão local? Tem, não só liberdade, como a gente também já tem o know-how para passar para ele, te incentiva que ele faça isso, porque, veja, agora há pouco eu falei que a gente se demandava o franqueado na loja, Então no começo do negócio, primeiros talvez 10 anos, a gente tinha muito isso, o franqueado tem que estar na loja, tem que estar no ponto de venda, mas a gente começou a entender o seguinte, ele fica limitado se ele está só no ponto de venda, ele cuida muito bem dali do ponto de venda, ok, mas ele fica limitado a um determinado raio. Quando ele começa a fazer um trabalho de prospecção, de festas, de eventos, de empresas, de carteira de revendedora, poxa, temos menos de 13% do mercado nacional de chocolates. Então, por que não ajudar, não estimular esse franqueado na região que ele está, ele extrapolar esse raio em que o consumidor vai até a loja e fazer que ele vá até o consumidor também, não é? Sem sombra de dúvidas. Não, isso tem um outro ponto que você comentou, dos formatos de loja. As superstores, megastores também são franqueadas ou essas são próprias? Como é que vocês organizam essa alocação interna? A gente, quando começou o projeto de Superstore, tem uma historinha que é o seguinte: a sede da Cacau Show fica aqui na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Eu passei lá na sexta-feira. Passou lá na frente? Mas estava lotado. Trânsito na Castelo Branco por causa da loja. Não, precisou a companhia que administra a rodovia apoiar, porque foi uma loucura aquilo lá. E ali a gente tem 2 prédios. Um é o que dá para ver da Castelo e o outro está um pouquinho mais para dentro, que é a indústria, esse prédio que dá para ver da Castelo, ele é relativamente novo. A gente inaugurou esse espaço ali em 2017. Fomos para Itapevi em 2007, em outubro de 2006. A gente foi no final de 2006 para Itapevi. E em 2017 a gente inaugurou esse prédio que fica a área logística e o escritório. E a gente sempre tem até hoje na indústria, o que a gente chamava de lojinha da fábrica. A lojinha que era para atender os funcionários, descontar na folha, aquela coisa toda. O visitante ia comprar na lojinha e tal. Quando a gente montou o escritório ali na beira da Castelo, a gente falou, poxa, vamos fazer uma loja grande. O que é uma loja grande? O primeiro estágio dela tinha 900 metros quadrados, é uma loja grande. Nossas lojas de média têm 30, 40 metros quadrados. E houve uma dúvida, rapaz, a gente falou, mas ela não vai estar frente para Castelo, o consumidor vem e tal. Para resumir um pouquinho a história, no primeiro ano de existência dela, sem estar com frente para Castelo, essa loja vendeu 12 milhões de reais, que era a nossa Mega Store. Eu vou fazer uma ressalva aqui, inclusive antes que eu esqueça, essa unidade de Itapevi, hoje a gente chama de Hiper Store,
tem uma característica que todo o lucro dela vai para o Instituto Cacau Show, é destinado para o Instituto Cacau Show. Então a gente fez essa loja. E, pouco tempo depois de ter inaugurado, uma superintendente de shopping, uma grande rede aqui do Brasil, uma das principais redes, visitou a gente e conheceu, ela falou que era uma loja dessa no meu shopping. A gente não estava acostumado, a gente não sabia fazer esse formato no shopping. Ele falou, olha, a gente precisa se ajudar, porque custo de shopping, o tamanho da loja e tal. Ah, não, a gente viabiliza. E aí a gente ocupou o espaço de uma livraria, que tinha acabado de fechar, grande. Mas pode falar, Multiplan. Pode falar? Pode, então tá bom, foi a Multiplan no Morumbi Shopping, exatamente, né? A Doris, uma querida, visitou a gente, ajudou a gente a visualizar, pode vir, ajudou a gente a viabilizar, e aquilo lá foi um sucesso. Coincidiu que estava sendo realizado naquela época no Brasil um congresso de shopping centers, e todo mundo foi visitar aquilo lá. Então os shoppings começaram a nos procurar, e aí, pelo investimento que é naquilo, Felipe, a gente inicialmente falou, não, a gente quer fazer então só loja própria, para o franqueado que nossa loja modelo mais caro, né, tradicional, era 300 mil reais, lá demanda 2 milhões de reais para cima, não, né, é diferente um pouco, e a operação e tal. E aí a gente foi então fazendo lojas próprias. Quando a gente foi fazer há uns 3 anos, aqui em Osasco, conversar com um franqueado para a gente, porque aí quando tinha franqueado a gente entrava num acordo com ele, numa composição, ou fazer outra loja para ele, enfim, eu comprava a loja. E aí o franqueado, que está com a gente há uns 15 anos, mais de 15 anos, ele falou, olha, por que vocês não me deixam eu fazer? E a gente falou, pô, 2 sócios, Rony e o Duda, eles têm mais, eles têm umas 10 lojas, né? Mas naquele formato foi a primeira. Ele falou, Rony, mas você está disposto ao capital? Eu falei, eu estou disposto, eu invisto. Ele falou, cara, mas ó, tanto. E aí a gente fez com ele um acordo, inclusive. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, Rony, se não der certo, ao final de 24 meses, a gente recompra, porque a gente queria que desse certo, um cara baita operador direitinho e tal, não sei o quê. O fato é que a loja foi um sucesso, e a partir dali, a gente começou a convidar franqueados, falou, olha, esse shopping tem um potencial para ter uma superstore, né? Eu sei o que é superstore, Arlan? Loja de 150 a 250 metros quadrados. A partir de 250 metros quadrados, a gente chama ela de mega store. E a gente começou a convidar franqueados para fazer essas operações. Hoje a gente já tem em torno de 10 superstores com franqueados. Mas esse modelo ele não está no nosso portfólio. Então, um candidato que for assistir a nossa reunião de expansão, ele não vai ver esse modelo lá. Esse modelo a gente convida franqueado que já está com a gente, o franqueado que já está com a gente há muitos anos, o franqueado que ele tem uma excelente performance nas operações dele, que tem o capital para fazer, porque, de novo, a gente quer que seja um negócio seguro, um negócio sólido, um franqueado que ele ofereça na loja dele uma excelente experiência para o consumidor, né? Então, esses modelos de super e mega store, eles levaram a gente a um outro patamar de experiência para o consumidor, tem sido muito interessante, muito bacana. Estamos batendo esse papo aqui com o Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show, sobre esse doce mercado de chocolates. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show, sobre o mercado de chocolate, sobre o mercado de franquias, como pensar um modelo de franquias e expandi-lo, né? Como o Arlan ajudou a sedimentar essa que hoje é a maior rede de franquias do Brasil. A gente comentou no bloco anterior sobre os modelos de franquia e sobre um ponto interessante, os produtos licenciados. E eu queria jogar nessa discussão também um outro ponto. Eu vi na loja de vocês ali, que hoje está no Conjunto Nacional, que ela já tem uma carinha, ela é uma loja menor, mas tem essa carinha das mega stores, né? Ela tem essa identidade visual já diferente. E lá, passando, eu vi um produto que era um espumante da Casa Valduga. E aí, quando você me falou agora sobre se posicionar como uma loja de presentes, me veio muito à cabeça, né? De como também, além do próprio licenciamento, tem esse modelo de curadoria para levar para as lojas outros produtos de parceiros que eventualmente poderiam compor com os produtos Cacau Show. Eu queria saber um pouco como vocês selecionam tanto essas marcas para licenciamento, quanto esses parceiros que levam os produtos complementares. Como é que funciona essa dinâmica com esses parceiros dentro do corporativo, que naturalmente é uma grande vantagem você ter uma rede em detrimento a começar a sua loja independente de chocolates, né?
Olha, é bem interessante isso, Felipe, porque conforme a marca vai crescendo, ela ganha mais visibilidade. Conforme você ganha mais visibilidade, você tem que prezar muito pela imagem dessa marca, né? Porque qualquer deslize, ele passa a se tornar muito maior, né? 1% de 100 é uma coisa, 1% de 1.000, 1% de 4.000, né? Em volume e valor absoluto são coisas muito diferentes. Então a gente tem um cuidado na seleção dos fornecedores, a gente tem parceiros que estão com a Cacau Show desde que a Cacau Show nasceu, e alguns que ao longo do tempo a gente acabou não dando continuidade a essa relação, seja por capacidade de fornecimento, seja por a gente entender que, né, existe uma diferença ali de valores. Então, você falou da Casa Valduga, né, que tem espumante, tem vinho, em que a gente personalizou com ele aquele produto, tem a marca Cacau Show, a marca Casa Valduga, né? Então, há algum tempo, por exemplo, na produção de vinhos, acabou saindo na mídia por conta de como era feito, com quem era feito, e a gente, felizmente, foi muito preservado nesse sentido, que é um parceiro que trabalha muito direitinho, ou em tantos outros. E é uma coisa interessante, porque, por exemplo, para a gente poder ter a marca Harry Potter nos nossos produtos, a gente teve que atender uma série de requisitos, que já é uma relação um pouquinho inversa até dessa, né, que eu falei em relação ao vinho, que você perguntou, porque nós é que fomos exigidos de prestar conta de uma série de informações em relação a toda a cadeia produtiva, porque é uma marca predominantemente infanto-juvenil, então, para que ele se associe a uma outra marca, eles têm que ter a garantia de que essa marca que vai estar junto com eles, nesse caso a Cacau Show, ela não vai ter na sua cadeia produtiva nada que comprometa lá a marca Harry Potter no final, né? Então isso funciona dos dois lados. Então quando a gente procura fazer um acordo com um parceiro, com um fornecedor homologado, tem aspectos que é difícil dizer qual que é mais importante, mas importante, conseguir atender toda a rede, né? Porque senão você deixa o franqueado na mão. 2, ser uma marca responsável, porque no final das contas isso pode refletir, quando tem alguma incorreção nisso, lá na ponta no franqueado, porque em muitas cidades o franqueado ele é visto e assim funciona, ele é o dono da franquia naquela região, então ele representa a marca naquela região. Quer dizer, se ele lá faz alguma bobagem, pode repercutir na marca como um todo. Se a marca faz alguma bobagem, ele sente reflexo lá, porque o consumidor enxerga nele aquela responsabilidade. Então a gente procura ter muito cuidado na seleção de fornecedores, quando a gente vai escolher algum produto para fazer um licenciamento, em relação à questão da qualidade e validade de produtos. Ano passado, infelizmente, a gente descredenciou uma loja por conta aí de exposição de produtos fora de validade e não foi um acidente, né? Que pode acontecer um acidente, mas não foi um acidente. Então, é um pedaço que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque na medida em que você, especialmente em dias de hoje, com a facilidade de disseminação de informações que se tem, né, se demora muito para construir a reputação de uma marca, né? Então, seja quando a gente vai captar uma marca para que a gente possa licenciar, seja quando a gente vai homologar um fornecedor, e também volta na figura de seleção do franqueado, que ele, lá no ponto de venda, é o maior representante da marca. Quando você comentou sobre essa troca de marcas, né? Você puxa uma marca que eventualmente, próprio caso do Harry Potter, né? Você vai endossar a venda a partir daquela marca, porque eventualmente é uma marca personagem, você coloca um valor adicionado ali. Mas esse trabalho de curadoria também é muito importante. Por exemplo, eu gosto bastante de vinho, eu conheci a Casa Valduga. Mas muitos, eventualmente, consumidores da Cacau Show não têm acesso, porque, poxa, eventualmente é uma marca, é uma produtora local de muita qualidade, mas geralmente quem conhece é quem já gosta de vinho. Quem não, eventualmente não conhece de vinho, mas está indo lá porque quer comprar um presente, poxa, recebe essa curadoria tem um baita valor agregado nesse presente, porque é um produto exclusivo, é um produto, como você colocou, de uma marca especial, uma marca premium, né, de absoluta qualidade, e a gente consegue, inclusive, contribuir com esse fornecedor, porque nada são 4.300 pontos de venda, expondo a marca dele ali, né? E fazer esse produto chegar para o franqueado e, consequentemente, para o consumidor, também de uma forma competitiva, acessível em relação a preço, porque a gente tem volume para negociação. Essa é uma outra característica do negócio franquia. O franqueador,
conseguir negociar as melhores condições para o franqueado, porque ele negocia volume, em relação ao negócio independente, não é? Sem dúvida, isso contribui muito e isso me provoca uma outra pergunta, que a gente está entrando aqui, você comenta que vocês começaram como, eventualmente, vendas via distribuidores, no limite, você está colocando em outro ponto de venda. E, em algum momento, vocês viraram um business de ponto de venda, né, com a estrutura dos franqueados. Quando você, por exemplo, traz esses produtos de outras fabricantes, você segmenta melhor ainda esse posicionamento do que a indústria, o que é ponto de venda. São dois negócios lucrativos, quase que independentes. Não são independentes porque um fortalece muito o outro, né? Tem um ganho de sinergia importante. E aí eu queria provocar mais ou menos por aí também, né? Como vocês veem, como vocês enxergam próximos passos de crescimento e esses outros projetos que vêm surgindo aí na mídia, né? O próprio resort, mais recentemente a aquisição da marca Play Center. Como é que vocês estão vendo esses próximos passos de Cacau Show? Olha, é bem interessante isso, porque assim, a gente, de algum tempo para cá, eu acho que o estalar disso veio com o que a gente começou a enxergar na Operação Mega Store, a coisa da experiência do consumidor. Então, lá em Itapevi, que hoje são 2.500 metros quadrados de loja, tem um carrossel, lá tem pista de boliche, lá tem um passeio de trenzinho que conta a história da marca, né? Lá foi instalado em outubro do ano passado, tem uma mini montanha russa no estacionamento. Então, aquilo ali começou a trazer uma ideia de que a gente pode ir além. O que é além? Ampliar a experiência do consumidor. Então, há 3 anos foi inaugurado o Bendito Cacau Resort em Campos do Jordão. Aliás, um espetáculo lá. Olha, mas é muito bonito, o lugar é muito sofisticado, tem uma experiência muito voltada ao universo do cacau, né? Então, por exemplo, tem o spa, e o spa ele oferece, entre outras coisas, a massagem com manteiga de cacau. Né? Quando tem a esfoliação dos pés, é uma esfoliação feita com o nibs de cacau. O nibs de cacau é a amêndoa do cacau torrada e moída, o que tem no interior da amêndoa do cacau, que podíamos chamar que é um cacau 100%, ele é o cacau puro. Então são grãozinhos que a esfoliação é feita com aquilo. Então aquilo lá ficou assim, é uma delícia. Tem uma outra frente que aí até eu acho que a gente pode divulgar isso mais. Já tem uns 10 anos que a Cacau Show tem um complexo de fazendas no Espírito Santo, e que, poxa, ali é para suprir a produção de cacau? Não, hoje o que sai de lá, a gente tem uma linha produzida na fazenda, que é o que a gente chama de bean to bar, não é? Só que ali não chega a ser 5% da nossa produção. Quando a Cacau Show comprou aquela fazenda, passou a produzir cacau, a ideia estava justamente em ter domínio de toda a cadeia, entender, estudar, se aprofundar cada vez mais. Tanto que por hectare lá a gente produz 3 vezes a média nacional. A produtividade lá é 3 vezes maior do que a média nacional de cacau. Então tem a fazenda em Linhares. Tem o Bendito Cacau em Campos do Jordão. A gente agora, no início de maio, vai ser o soft open de um outro resort em Águas de Lindóia. 3 vezes maior do que Campos do Jordão, com uma experiência muito mais voltada para a família. Campos do Jordão dá para ir para a família? Dá para ir para a família também, mas ela tem uma experiência mais para o cacau. O de Águas, ele vai ser, tem quartos temáticos de produtos, aquilo lá vai ser uma festa, vai ser uma delícia. E a Cacau Show já tem uns 5 anos que tinha um projeto de fazer um parque, né? Não é de agora. Então teve uma coisa, poxa, dá para fazer parte do Beto Carreiro, poxa, como é que tá o Hopi Hari? Não, e essa coisa veio, e mais recentemente, inclusive por conta disso, a Cacau Show passou a se aproximar da indústria de parques, né? E numa reunião da Adibra, o Alexandre, fundador, né, CEO da empresa, conheceu o fundador do Play Center, né, que principalmente para quem está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, deve ter vindo muita gente para cá, ficava em São Paulo na Marginal Tietê, aquilo lá foi uma delícia, não existe há alguns anos o parque de diversões, mas a marca continuou muito forte, através dos Playlands no Shopping Center e através do Play Center Family. O Play Center Family é um parque que tem dentro do Shopping Aricanduva, aqui na Zona Leste de São Paulo,
É um parque indoor com 5.000 metros quadrados de brinquedos, então ele não é pequeno, né? Claro, comparado ao que era o parque aberto, não dá para comparar, mas lá não deixou de existir. E o seu Marcelo, o dono do Play Center, ele já vinha procurando alguém para suceder, né, para adquirir. É aquela coisa, sabe aquela coisa que está à venda, mas você não coloca placa, você não coloca nada. E os dois se encontraram e rolou ali uma química. O final dessa história foi a aquisição da marca Play Center, os ativos do Play Center pela Cacau Show, e com isso tem também uma recepção de conhecimento, de know-how muito grande, que vai ajudar a fundamentar projetos futuros da Cacau Show, que vamos chamar aí de médio prazo, não é nem longo prazo, da inauguração, da construção de um grande shopping center, né, de um grande parque de diversões, não shopping center, um parque de diversões, que vai acontecer ali ao longo da Castelo Branco. Ainda não tem data certa, porque é um projeto muito grande, mas vai ser um complexo com a temática chocolate, com a temática cacau, vai ter um outro complexo hoteleiro anexo a esse parque, então vai ter coisa muito boa aí para frente e que faz tudo isso ampliar todo esse universo da marca e a experiência do consumidor. O consumidor ele ser cada vez mais, ele se sentir cada vez mais dentro da marca, indo além de que é uma delícia, mas indo além de saborear um tablete de chocolate. Experiência chocolate é fantástica e combina com a ideia de parque, né? A gente tem uma dor em todos esses complexos, é que geralmente você tem uma alimentação prejudicada. Você fica num espaço que oferece qualquer coisa, porque senão você não pode sair para comer, então está resolvido. Inverter um pouco dessa lógica faz muito sentido, inclusive, para os financials dessa estrutura, né? Que é uma coisa que outros parques no Brasil, especialmente, sofreram muito nas últimas décadas, né? E, bom, espero que a iniciativa dê super certo. Podem ficar à vontade, quando vocês me convidarem para ir no resort, eu vou também. Tá combinado. Vou na inauguração em Águas de Lindóia, inclusive fica ali logo na entrada, né? Quando você pega pela avenida principal de Águas de Lindóia, você vai cair na frente lá, né? Tive lá recentemente, vi o começo, poxa, o que será que vai ser aqui? Pois tá ficando lindo aquilo lá. Não, eu imagino, eu ainda não tive em Campos, mas pretendo estar lá em breve. Bom, eu queria começar a agradecer aqui por essa participação. Poxa, foi uma participação muito rica, muito prazerosa ter essa troca, inclusive, sobre o modelo de franquias, né? Esse é um assunto que há muito também a gente estava para trazer aqui e trocar um pouco de figurinhas a respeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores, participou de um dos primeiros programas de franquias lá no LabFIA Provar da FIA, né? Que é uma casa muito séria e fundamentou um pouco do que veio a se tornar esse modelo de franchising cada vez mais profissionalizado no Brasil, né? Inclusive, se você puder contar um pouquinho da experiência de como foi essa condução de lá até hoje, e aí o próprio relacionamento com a BF, tudo isso é muito valioso também. Fica, por favor, à vontade. Não, olha, rapaz, a franquia, né, é interessante, porque aqui é um ambiente fundamentalmente de investimento financeiro, né, do mercado financeiro. E a franquia, embora ela tenha uma dinâmica um pouco diferente nesse sentido, porque ela é um investimento com um perfil desde aquele franqueado que ele vai estar pessoalmente cuidando do negócio, e tem também aquela franquia em que esse franqueado ele tem desde um envolvimento um pouco menor na operação, sendo às vezes o sócio investidor, embora o sistema ele sempre demande ali então um sócio operador, né? Tem um modelo de franquia que ela pode ter um sócio investidor? Tem. E normalmente esse franqueador fala assim, olha, mas vem junto com um sócio teu que vai ser operador, que esse cara vai fazer essa outra tua metade pela peculiaridade do sistema de franquias. É um negócio, hoje no Brasil tem mais de 3.300 redes de franquia, né? A ABF é uma instituição muito séria nesse sentido, que ajuda não a regulamentar, porque ela não é um órgão regulamentador, mas ela imprime muita governança para o sistema de franquias aqui no Brasil. Inclusive, existe uma entidade que é o Conselho Mundial de Franquias,
o atual presidente do Conselho Mundial de Franquias, André Friedenreich, que é o último presidente da ABF. Então, ele, a cada 2 anos, a ABF ela, né, troca o presidente. O André ele foi o último presidente e assumiu a presidência do Conselho Mundial de Franquias para compreender a posição, o respeito que o Brasil tem nesse mercado, né, da perspectiva mundial. A ABF Expo, que acontece aqui em São Paulo, na última semana de junho, vai ser a ABF Expo desse ano, né, ali no AMB, ela já é a maior feira de franquias do mundo, né, ela está aqui no Brasil. Então, é um sistema de negócio que tem muita seriedade, porque na medida em que, por exemplo, uma empresa de capital aberto, ela tem as informações públicas, ela tem o conselho, a franquia, algumas podem ser, né, franqueadoras de capital aberto, a maioria não é, mas a legislação determina, por exemplo, que ela tem um documento que é a circular de oferta de franquia, que torna pública ali a vida daquela franqueadora. Então, ela, por lei, ela tem que divulgar ao interessado a relação de todos os seus franqueados e ex-franqueados dos últimos 24 meses. Por lei, ela tem que divulgar o balanço da franqueadora dos últimos 24 meses, para que aquela pessoa possa ter acesso, não é, aos bastidores financeiros da franqueadora. Por lei, a mesma lei, ela diz que a franqueadora ela tem que descrever nessa circular de oferta de franquia as demandas judiciais existentes que podem comprometer o negócio, que podem fazer aquela pessoa falar, poxa, eu estou entendendo que isso aqui... Então, é um sistema que ele tem um processo de transparência e governança também muito eficiente. E isso ajuda que seja um sistema seguro, né? Isso ajuda que a franquia ela permita franqueados dos mais diversos portes. A gente tem franquia que demanda R$10 mil de investimento, tem franquia que demanda R$5 milhões de investimento. Então, ela atende todos os públicos. É um negócio que ela cresce ininterruptamente nos últimos 10 anos, a 2 dígitos por ano. Se não me engano, no ano da pandemia, e aí, né, ano da pandemia foi menos 2 dígitos, mas ela já recuperou o patamar de crescimento pré-pandemia. Então, é um sistema que eu sou suspeito, que eu sou fã. Né? Fiz a primeira turma do MBA em franquias, né, feito aqui, né, conheci pessoas maravilhosas. Tem uma outra coisa interessante que no Brasil vai caminhar para isso acontecer, que ainda não tem, são fundos de investimento que investem na figura do multifranqueado. Então, nos Estados Unidos, tem franqueados que eles têm fundos de investimento investindo nesse franqueado, porque esse cara tem 100 unidades, esse cara tem 200 unidades, ele já tem um negócio como franqueado maior do que muitas franqueadoras. Aqui no Brasil já tem redes que têm franqueados com 100 operações, né? E inclusive vai acontecer agora no final de maio o primeiro evento voltado para multifranqueados aqui. Quer dizer, é um sistema já muito maduro, mas ainda com muito espaço para evolução, né? Sou fã do sistema de franquias. Inclusive, tem um pouquinho dessas histórias nesse livro aqui, não é verdade? Ah, rapaz, ele está aqui, olha aí. A gente deixou aqui um exemplar, Empreendedores de Coração, aqui, escrito pelo Arlan, aqui, justamente contando um pouquinho dessas histórias e um pouco dessa vivência também com os próprios franqueados da rede, não é isso? Pois é, rapaz, em 2018 eu fiz um primeiro volume que trazia mais aspectos técnicos da franquia. E no final do ano passado, eu vinha com esse projeto amadurecendo há algum tempo e uma hora ou você faz, ou você começa, ou você, né, tira do papel a ideia, ou tira do papel para que ela vire realidade, ou porque você tirou. E eu resolvi dar início à concretização desse projeto que foi apaixonante. Neste livro tem histórias de franqueados de diferentes redes e segmentos. Naturalmente tem a história de um franqueado Cacau Show também, mas tem história de franqueado de rede de lavanderia, de rede de ótica, tem história de franqueado de ensino de idiomas, tem história de franqueados de serviço de limpeza e pós-obra, né? Então são diversos segmentos espalhados também geograficamente pelo Brasil. Né? Porque eu não quis que tivesse um viés de falar assim, ah, não, mas, poxa, só quem está em tal região, tal estado, que pode ser bem sucedido. Então, tem do sul, do nordeste, do norte, do centro-oeste. E são histórias, assim, lindíssimas desses franqueados. Você observa que é um livro que ele foi focado em trazer a trajetória de franqueados, mas antes dele se tornar empreendedor. Eu fui buscar entender como é que era o ambiente familiar desse empreendedor, né? Como é que ele cresceu, como é que foram as influências de tios, de avós, de pai e mãe, do momento e até o momento que ele decidiu empreender, por que ele foi empreender por franquia. E inevitavelmente nisso você passa pela relação com o franqueador, pelos aprendizados, pelos reveses que ele teve. Eu acho que a grande entrega desse livro, principalmente, são os aprendizados pelos reveses. E como todos eles superaram esses reveses
e são franqueados de sucesso, né? Então fica, mais uma vez, o meu agradecimento especial para todos os franqueados que contribuíram em contar sua história, em compartilhar as suas vidas através desse livro para inspirarem outros franqueados, outros empreendedores, independente do sistema de franquias ou não. Esse material, eu sou suspeito para dizer, mas ele está muito rico, com vivências aí muito interessantes, viu, Felipe? E eu agradeço mais uma vez a você. Muito obrigado por ter vindo, ter esse papo conosco, compartilhar um pouco dessa sua experiência, um pouquinho dessas doces histórias e aventuras. E, por favor, fique à vontade para usar o espaço, deixar os seus contatos, quem quiser procurar vocês, né, a diretoria de expansão, para bater um papo sobre o negócio mesmo, por onde pode acessar vocês, redes sociais. É o momento, fica à vontade. Então, já que você me deu essa oportunidade, né? E você disse que ia ser um franqueado Cacau Show. Então, você pode me procurar pelo meu e-mail, arlan.roque, R-O-Q-E, arlan.roque@cacaushow.com.br. Ou se você não quiser que as pessoas saibam que você mandou e-mail, você vai no site da Cacau Show, clica ali no Seja um Franqueado, tá? Que muito rápido a partir do cadastro, um cadastro simplesinho, rápido, a gente retorna, né, as pessoas que nos procuram para convidar elas a participarem de uma apresentação do modelo de negócio Cacau Show. E a gente também está presente no Instagram através do perfil Negócios Cacau Show, em que ali é um perfil muito bacana, porque a gente não está ali falando sejam franqueados, sejam franqueados. A temática desse perfil é a gente contar ali experiências de franqueados, se a pessoa que navegar pelo perfil ao final de uma temporada, ela resolver não ser franqueado Cacau Show, que vai ser uma pena, mas se ela tomar essa decisão, certamente vai ter muita bagagem para o negócio que ela for fazer. Tem muita experiência contada ali, Instagram Negócios Cacau Show. E eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Arlan. Muito obrigado, Cacau Show, por ceder aqui a participação do Arlan para esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro e toda a economia brasileira acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu contato, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.